Olá, meu nome é Davidson Ribeiro e está começando o Tudo Nerd. Nesse vídeo agora a gente vai falar do personagem que é mestre em arte ninjas, mestre na katana, mestre em combate corpo a corpo, mercenário e mestre em pau de selfie. Sim, meu caro amigo, a gente vai falar hoje do Deadpool. Time to make the chimmy fucking chongas. Especificamente do filme Deadpool. E eu vou indicar para quem quiser conhecer melhor o personagem, eu vou indicar algum quadrinho no final. Então, fique por dentro. Algumas pessoas estão falando, algumas pessoas que conhecem o Deadpool de verdade, que estão falando que não é baseado nos quadrinhos. E sim, não é baseado no quadrinho, não é mesmo. Mas algumas coisas, pequenas da coisa, estão a ver com o quadrinho, como o vilão, Ajax. Ele sim, tá no quadrinho. Ele torturou também o Deadpool também nos quadrinhos. E eu vou contar aqui como que é algumas histórias, porque tem várias versões do Deadpool, história do Deadpool. Na verdade, nem ele mesmo quer saber da história dele, né? Mas vou contar a que é mais contada, a versão mais contada do Deadpool. Deadpool, ou Wade Wilson, era um mercenário super habilidoso, imortal. Depois que a mãe dele morreu, ele pegou esse lado de humor para afastar a dor dele. Que a mãe dele usava muito esse humor dele, essa piada assim, sarcástica, assim, né? Então ele utilizou isso para afastar a dor dele, pela perda da mãe. E depois que ele fez o pai dele morrer, praticamente, que o pai dele era do exército, depois que a mãe dele morreu, o pai dele ficou bebendo muito e batendo nele quando criança. E numa briga de bar que o Wade Wilson causou, fez que o pai dele morresse. E ele seguisse o lado do lado de mercenário. Aí uma certa época, um certo dia, ele descobriu que tem câncer. E com o trauma da mãe dele que morreu de câncer, ele resolveu não lutar contra isso. Resolveu esperar a morte. Mas algumas pessoas viu a habilidade do Wade, do Wilson, o senhor Wilson lá. Descobriu a habilidade dele. E não queria que ele morresse assim. Então o que eles fez? Pegaram o Wade e usaram a arma X nele. E o que é a arma X? Pra quem não sabe, a arma X é a experiência que o Wolverine, sabe, aquela arma que o Wolverine entrou, que ele ganhou as garras de adamante. Mas no caso do Wade, eles pegaram o DNA do Wolverine. Depois que o Wolverine fez o projeto, pegou o DNA do Wolverine e colocou no Wade Wilson. Por isso que tem o fator de cura. Aí, algumas pessoas dizem que essa experiência não deu tanto certo, por causa que o Wade não era um mutante. Então não deu tanto certo assim. Aí isso afetou a mente do Wade. E afetou o corpo dele também, fazendo ele ficar com essa aparência horrível que ele está. Então, praticamente, essa aparência horrível dele é o câncer dele saindo para fora totalmente. E ele não vai poder, ele tá sempre com aquele câncer, mas ele não pode morrer por causa do fator de cura. Então ele fica com aquela aparência horrível, por isso que ele não se cura daquela monte de coisa horrorosa que ele tem no rosto. Aquela pele cortada, bolha, coisa feia. Aí algumas missões que o Wade Wilson está fazendo com a nova equipe dele, que não me relembro nesse momento, que está fazendo com a equipe dele, o Wade Wilson mata o parceiro dele. Por causa que estava insano, ele estava muito louco e matou o parceiro dele. E quem matou o parceiro dele, descobriu, o pessoal lá que estava por trás de tudo isso, descobriu que o Wade Wilson não dá para continuar na missão e tem que mandar ele embora. Mas, claro, não pode mandar o Wade Wilson embora simplesmente assim. Ele sabia de muito, né? Então jogaram no laboratório, tinha um doutor, um médico muito louco. E o parceiro desse médico é nada menos nada mais que Ajax, o Francis.
lá onde o Wade Wilson estava, ele participava de uma experiência, de um jogo mortal, praticamente, que se chama Deadpool. Aí que vem o nome Deadpool. No filme, Deadpool é mostrado como o jogo lá do bar lá, né? Até aparece lá na cena lá, né, do bar. Mas lá nos quadrinhos é onde os médicos lá loucos fazem com os pacientes. Faz um jogo onde que desafiasse o extremo da pessoa, onde veria até onde essa pessoa conseguiria sobreviver. E o Wade Wilson, com o fator de cura dele, sobreviveu bastante tempo, durou muito tempo. Aí até um certo dia que esses médicos e o Ajax cansaram do Wade, então resolveu matar ele de uma vez por todas, arrancando o coração dele para fora. Aí o fator de cura dele foi no máximo, se curou totalmente. E depois disso ele matou todo mundo que tava lá e foi embora. E para contar uma coisa também que tá no meio dessa morte dele. Nessa experiência que ele sofreu, foi de morte e vida, ele encontrou com a morte. A pessoa mesmo, a morte, o ser, a força, a morte. E a morte se apaixonou com ele. E ele também se apaixonou com ela. E eles teve um caso. Mas a morte já tinha um pretendente, mais ou menos. Não é um pretendente, a morte não gostava dele muito bem. Ele é apaixonado com ela. E essa pessoa que eu falo, ele, é o Thanos, de Titã. Ele é apaixonado pela morte. E descobriu que o Wade tava botando um chifre nele. E o que o Thanos fez? Fez ele ficar imortal para nunca mais ver a morte. Então, por isso que você vê o Wade perdendo a cabeça, as tripas saem para fora e ele não morre. E se cura normalmente. Não é igual o Wolverine. O Wolverine nunca foi cortado assim também. Não, já foi explodido com a bomba atômica e voltou. Mas o Wade Wilson, ele pode fazer o que você quiser com ele, ele não vai morrer. Porque ele tem, no caso, a imortalidade que o Thanos deu pra ele. E no caso que a pessoa fica toda hora falando, que clichê das pessoas falam, joga no sol que ele morre. Não, você vai jogar o Deadpool no sol, sim, ele vai morrer na hora que jogar. Mas como ele tem a mortalidade que o Thanos deu pra ele vai aparecer em outro lugar. Ele vai aparecer automaticamente em outro lugar, por causa que ele não pode morrer. Thanos falou que não pode morrer, então ele não pode morrer. Agora vou falar um pouco agora no filme. Algumas referências que o Deadpool fez no filme, pra quem não entendeu. A primeira referência que o Deadpool fez, a clássica, foi o seguinte, que vai aparecer agora. And please don't make the super suit green or animated. Essa referência foi baseada pra quem não sabe, mas eu acho que todo mundo sabe, no filme que o Aaron Reynolds fez de super-herói, que é o Lanterna Verde. Aquela coisa escrota pra caralho. Foi a referência que o Deadpool fez, uma piadinha sarcástica. Na cena do filme Deadpool, quando a pessoa, todo mundo tá correndo na rodovia, aquela rodovia lá, todo mundo tá correndo, é avistado lá na placa, lá de trás, desfocada, um pouco desfocada, mas acho que dá pra entender mais ou menos. Tá escrito Fabian Nicieza e Tim Miller. O Fabian é o co-criador do Deadpool. E o Tim Miller, pra quem não sabe, é o diretor do filme do Deadpool. Na cena de créditos, sem ser aquela cena de crédito pós-crédito dele, a cena de crédito não a cena de pós-crédito, tem um desenho do Deadpool que ele tá pendurado numa teia, até que a teia arrebenta e ele cai. Então pode ser sim a referência pro Peter Parker Homem-Aranha. E tem uma referência que tá estampada na nossa cara, que é fez sobre o Batman.
E falando que a velha que mora com ele é igualzinho o Robin, o Batman pra ele, né? Ah, e tem referência também ao filme Escroto. Nossa, até lembrar, dá até arrepio. A referência do filme X-Men Origem Wolverine. Aquela, sabe? Não apreciei. Então, essa coisa escrota aí que eles falaram que é o Deadpool, que pra mim não é o Deadpool, não vem falar que é o Deadpool, porque aquilo não é o Deadpool, né? Ele tem a referência clássica lá, que até que fala, o Francis fala pra ele que gostaria de costurar a boca dele, né? Costurar a boca dele. E ele falou que não é pra fazer isso, melhor não fazer isso, por causa que não ia dar certo, né? Que todo mundo odiar. E a pequena também, a parte que ele fala que vai feder a merda mais colossal, né? Aí parece o bonequinho daquele Barack lá, né? Que não é o Deadpool Barack. Essa aí foi algumas referências algumas referências que fizeram algumas piadas do Deadpool que eu fiz. Se eu fazer todas, esse vídeo vai ficar muito grande, então não vou fazer todas, vou fazer só essas aí só e sobre a origem do Deadpool, pra quem não sabe, né? E agora eu vou indicar alguns quadrinhos do Deadpool. O principal quadrinho do Deadpool que eu indico pra vocês é Deadpool clássico. Eu não sei se ainda tá vendendo, mas se você procurar bem, você consegue achar. E também eu posso indicar pra você Deadpool clássico já é uma origem dele, você vai poder achar, descobrir quem é o Deadpool. Lá tá escrito a origem dele, uma versão da origem. E também que eu posso indicar pra você, não faz parte desse aí, é um quadrinho que todo mundo tá criticando pra caralho. Mas na minha opinião, se você quiser seguir a minha opinião, eu adorei esse quadrinho. O quadrinho que eu vou indicar pra vocês, que todo mundo tá criticando, e eu adorei o quadrinho, é Deadpool, Meus Queridos Presidentes. Eu adorei esse quadrinho, o desenho é lindo, tem bastante referência da presidência aqui. Deve ser por isso que as pessoas não gostou. Deve que não entenderam a referência praticamente. Ou é por causa daquela coisa que esse pessoal tá falando. Ah, mas esse quadrinho Deadpool é chato. Deadpool é uma pessoa chata. Pra quem não conhece o Deadpool, se você reparar nos filmes lá, até a pessoa... Colosso mesmo, aquela menininha do Aparecido Colosso, a Miss Adolescente Megasônica. Aí, puta que nome foda pra caralho. Fala que ele é chato. Porque o Deadpool é assim, ele faz umas piadas tão ridículas, que dá graça. Por isso que eu adoro ele dá graça. E também porque ele quebra a quarta parede, né? Então tá aqui indicado. Se quiser, procura. Eu acho que a Panini ainda tá vendendo ainda, tem ainda. E já lançou, acho que a segunda edição disso aqui, que é Deadpool. Cacete, o que tá acontecendo? Deadpool perseguindo almas, uma coisa assim. Eu não sei mais ou menos. Eu vou procurar, eu vou comprar e eu vou fazer uma resenha. E é só isso. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, deixa o like, se você não é inscrito, se inscreva e comente qual parte mais que você achou mais engraçado do filme Deadpool. E não se esqueça de favoritar esse vídeo. E se você quiser uma parte 2 desse vídeo mais aprofundada nas piadas do Deadpool, comenta aí embaixo e eu vou fazer outro, se vocês quiserem, né? E é só isso. Eu fico por aqui e falou!